Ele tem nome alemão e todo mundo acha que eu sou alemão. Eu não sei porquê. Eu acho que pelo tamanho. E ele é tão baixinho que ninguém vai confundir ele com alemão, né? Então, mas é bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu já perdi a conta, não é muitas vezes, mas é 3 ou 4 vezes que eu já passo por aqui. Um foi bem rápido no caminho para Pedro II, né? Lá em Piauí, mas é bom estar aqui com vocês. Eu gosto tanto de peixe. E aí, não há melhor lugar no mundo, eu acho, do que estar aqui se você gosta de peixe, né? É verdade, é muito bom estar aqui e compartilhar algumas coisas que eu sei, não sei tudo, mas eu já aprendi algumas coisas. Sempre o que eu aprendo eu quero passar para outros também, né? E Lima, ele não está aqui para outra coisa se não me corrigir. Então, se eu errar em alguma coisa, vocês podem ter essa confiança que ele vai nos corrigir. Quero começar falando um pouco aqui sobre alguns livros que eu trouxe, que vocês podem comprar. Esse livro aqui é Pai Músculo, traduzido de inglês. Maria Dutton traduziu para nós, e é um livro evangelístico. É um livro que você mesmo, se você não leu, deve começar lendo, e você vai ver a potência deste livro aqui. Então, nos Estados Unidos dizem, eu não sei quem está contando, mas dizem que há 45 mil pessoas que foram batizadas depois de ler esse livro. Então, e quando eu comecei a trabalhar com esse livro e traduzir esse livro em português e publicar aqui no Brasil, estava falando só de 30 mil e já subiu para 45 mil pessoas batizadas. Então eu gostaria de ver o mesmo resultado aqui no Brasil também. Então, é para você ler, mas uma vez que você lê este livro, você vai pensar em, eu não sei, 10, 15, 20 amigos, colegas, familiares seus que podem beneficiar lendo esse livro também. Você vai querer ou comprar para eles, ou passar o que você tem na sua mão para eles. Mas experimente com esse livro aqui, muito bom. Tem outro aqui. Nós lá em Recife temos uma, vamos dizer, casa publicadora, editora. Estamos produzindo livros. Esse é um comentário sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Muito bom. Foi escrito por um professor meu lá da escola lá nos Estados Unidos, e eles me deram permissão para traduzir também. Esse aqui tem 2 autores. Um é Randy Short, né? Alguém conhece ele? Mas ele tem pouca coisa aqui. Ele tem uns 4 capítulos só, e os mais 13 são de Corey Collins, um amigo meu. E fala de restauração. Vou dizer que a gente passou desde sexta-feira à noite e sábado falando sobre a restauração. Foi um seminário, não porque eu fiz o seminário, mas foi um seminário excelente, e as pessoas que estavam lá realmente falaram muito bem, e muitas coisas que foi falado são tiradas desse livro aqui. Então eu recomendo muito esse livro para você. Restaura, é chamado O Show Tem Que Parar. A gente às vezes coloca um título num livro para chamar a atenção, né? Para chamar a atenção, mas tem muito a ver com a restauração, porque realmente a religião muitas vezes tem se tornado um show, né? E aí o show tem que parar mesmo. E esse é o nome do livro, mas é sobre restauração. E finalmente, eu tinha mais 2 livros, mas esse eu estou lá em residencial. Eles compraram os outros 2. Obrigado, Cristiano. Obrigado. Não. 5 bilhões sem Cristo. Quer dizer que há 7 bilhões de pessoas no mundo, mas uns 5 bilhões praticamente nem ouviram falar de Cristo. Então, o Antônio Barros, que é formado lá no seminário, que também trabalhou com Lima em Petrolina durante alguns anos, ele escreveu, ele está agora em
Maceió, ajudou a iniciar uma congregação lá em Maceió, agora está trabalhando, mora ainda em Maceió, mas está trabalhando em Palmeira dos Índios. Ele escreveu, ele é muito evangelístico, é uma das pessoas mais evangelísticas que eu conheço. E ele escreveu esse livro sobre evangelismo. O subtítulo aqui, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, pode aproveitar também o livro dele. Eu espero que vocês beneficiem bastante desses livros. Se não tem dinheiro para comprar, então fica observando quem comprou e depois você pega emprestado com ele, ok? Para poder ler e aproveitar também. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês. Na verdade, este assunto não é muito longe do que nós falamos nesse final de semana que passou sobre a restauração. Porque realmente eu acredito que nós devemos sempre estar voltando para a Bíblia e vendo o que a Bíblia está nos dizendo sobre estes assuntos. E quando nós estamos seguindo a Bíblia, nós estamos glorificando a Deus. Nem tudo se trata de salvação. Algumas pessoas dizem, mas nós podemos fazer isso porque não se trata de salvação. Se tratava de salvação, a gente estava com mais cuidado. Mas isso aí não se trata de salvação, então é uma desculpa que algumas pessoas usam para trazer inovações para a igreja. Eu não vejo que é bem assim, ok? Veja, nós também temos que nos preocupar em glorificar a Deus. Então, eu não vou admitir nem que não tem nada a ver com salvação, mas eu posso dizer o seguinte, que nós precisamos nos preocupar com as coisas que glorificam a Deus. E mesmo se não tem nada a ver com a salvação, se você não está seguindo as instruções dele, que ele deixou para nós escrito nesse livro aqui inspirado, você não está glorificando ele. E nós precisamos ser um povo que glorifica a Deus. Vamos glorificar a Deus quando nós seguimos a vontade dele que está escrito aqui nesta Bíblia. Então, quando se trata de presbitério, vamos glorificar a Deus quando nós seguimos o que está escrito aqui sobre o presbitério, ok? Veja, uma das coisas que eu vou falar aqui, eu creio que a maioria de vocês já conhecem, então vai ser uma revisão para alguns de vocês, mas eu queria começar mais ou menos desde o início do ensinamento sobre presbitério, e é assim que eu vou prosseguir. Então, restaurando as ideias bíblicas no que se trata de presbitérios ou de presbíteros na igreja, ok? Primeiramente, tem que entender o que é um presbitério. O que é um presbitério? O que é um presbitério? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz, mesmo reconhecendo que para muitos isso não é novidade. Então, presbitério, a palavra, o presbítero, e a outra palavra também traduzida, ancião, que é da mesma palavra na língua grega, aparece uns 606 vezes no Novo Testamento. A ideia principal é os mais velhos. Às vezes, dependendo do contexto, pode até estar falando simplesmente dos mais velhos e não de um grupo de pessoas escolhidas pela igreja. Então, mais velhos. Os judeus deram um lugar especial para os mais velhos naquela época. Chamaram de anciões. Foram eles que ajudaram a resolver questões difíceis entre os irmãos judaicos, os judeus. Então, eles chamaram os mais velhos para ajudar eles a resolverem os problemas. Tinha muito respeito para os mais velhos. A razão era que, com experiências de vida, aprenderam e se tornavam mais sábios. Em geral, esta é a verdade ainda hoje, não é verdade? Quando você tem um problema, você procura alguém mais jovem ou procura alguém mais velho?
Bem, eu espero que vocês procurem alguém mais velho, porque devido à experiência que nós temos passado, talvez o mesmo problema que você está tendo agora, então, através daquela experiência, a gente aprendeu algumas coisas e nós podemos ajudar. Então, foi assim naquela época, os judeus aprenderam a respeitar os mais velhos e ouvir os conselhos deles. Então, muitas vezes, você vai encontrar anciões, traduzir a mesma palavra, mas traduzido anciões, quando se tratava do grupo dos mais velhos entre os judeus. Pastor é outra palavra aqui que vamos ter que tratar também. Obviamente é quem cuidava o rebanho. O rebanho aparece uns 18 vezes e uns 11 vezes como um verbo, ok? Fazendo então o trabalho de pastor. E que é o que? Nós sabemos, só pensando num pastor de animais mesmo, de cordeiros mesmo, de ovelhas mesmo, alimentar, cuidar e proteger o rebanho de ovelhas. Então esta palavra que vem do campo, então é aplicado a homens na igreja, como também a igreja é considerado o rebanho. Era comum entre os judeus chamar todo nível de líder entre os judeus de pastor, seja profeta no Velho Testamento. Você pode encontrar esta palavra sendo aplicada a profetas, sacerdotes e até reis. Também eram considerados pastores. Por quê? Eles cuidavam do povo. Foi eles que ajudavam a alimentar numa forma espiritual, ou talvez o rei até numa forma mais material, cuidar e proteger então o rebanho. Então foi alguma coisa comum também então no Antigo Testamento. Esta palavra bispo vem de uma palavra grega que é episcopos, né? Então quase a mesma coisa, não é? Bispo e episcopos também aparece em português, mas na verdade não é uma tradução, é uma transliteração. Simplesmente trouxeram as letras iguais para a nossa língua. Aparece só 5 vezes no Novo Testamento, mas é aplicado a esse mesmo grupo, como vamos ver. Uma vez vamos ver em um versículo que é praticamente escondida na língua portuguesa, mas eu não vou falar sobre isso agora. Em versões em português significa alguém que está vigiando, ok? Alguém que está vigiando para o bem das pessoas que estão sendo vigiadas, né? Que pode ter alguém vigiando que não é para o bem, não é? Mas nesse caso é para proteger, é para advertir do perigo, é um protetor então do povo. Era usado essa palavra no Velho Testamento. Obviamente o Velho Testamento não foi escrito em grego, mas quando foi traduzido em grego, essa palavra foi usada no Antigo Testamento também, e é das palavras hebraicas que queria dizer sentinela, atalaia ou até vigia, ok? Então pode ver, estão vigiando para proteger, vendo o inimigo chegando, para alertar o rebanho, para alertar o povo que o perigo está chegando, para tomar atitudes, né? Então, estes 3 nomes, ou se você quiser 5 nomes, porque você tem presbítero e ancião, que vem da mesma palavra grega. Então, em português nós temos 5 nomes, 5 palavras. E nós temos bispo e episcopos. Vocês já ouviram falar da igreja episcopal? Vem também dessa palavra. Também já ouvi falar da igreja presbiteriana, né? Que vem também dessa palavra. Então é a forma de governo que eles usam naquelas igrejas. Então eles usam o nome da igreja é devido à forma de governo que eles usam naquela denominação. Então, aí tem a palavra
pastor. Mas estes 3 nomes são usados biblicamente para o mesmo papel na igreja. Não são 3 funções diferentes. Não são 3 papéis diferentes na igreja. Mas todos eles se referem ao mesmo grupo de homens. Todo mundo sabia disso, não é? Levanta a mão se você já sabia. Poucas pessoas, ok? Mas agora sabe. Agora sabe. Mas, como é que você vai aceitar a minha palavra para isso? Eu não mostrei nenhum versículo ainda, né? Então, se a Bíblia não sustenta essa ideia, então não vale a pena você acreditar o que eu estou dizendo. Então, vamos dar uma olhada e ver o que é. Mas primeiro, então tem bispo, tem pastor e tem presbítero, esses 3, e é uma coisa só, não são 3 coisas distintas. Então vamos verificar o que estou dizendo na palavra. Primeira passagem que eu quero que vocês, é bom, eu vou colocar aqui no telão, mas é bom que vocês abrem a sua Bíblia também, para verificar o que eu estou dizendo aqui na sua Bíblia. Se você tem uma versão diferente do que eu usei para criar os slides, quem sabe pode não aparecer a mesma coisa. Lucas escreveu Atos, vocês sabiam disso também. Ele escreveu desde capítulo 18 de Atos sobre o trabalho do apóstolo Paulo em Éfeso, mas especialmente em capítulo 19, quando ele voltou para Éfeso, e ele acaba passando 3 anos na cidade de Éfeso, e ele vai embora, e depois então, em Atos 20, ele está passando por perto de Éfeso, uma cidade chamada Mileto, e ele manda a Éfeso chamar quem? Está escrito. Ancião, Presbíteros. Presbíteros. O que Paulo está pensando é que talvez ele nunca mais vai ter contato com estes irmãos queridos dele na cidade de Éfeso. Ele não sabe exatamente o que vai acontecer com a vida dele. Vai ser preso e talvez morto, e talvez nunca vai ter outra oportunidade de passar lá e falar com eles. Então, com essa preocupação que Paulo sempre tinha para todas as igrejas onde ele trabalhava, ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Então, ele já tinha instituído presbíteros nesta congregação e chamou eles para ter uma conversa com ele na cidade de Mileto. Então, o que acontece? Ele vai lembrando para eles, em capítulo 20 também, a partir de... eu esqueço o versículo, mas ele vai falando coisas que ele de dia e de noite não cessava de ensiná-los, não é, com muitas lágrimas. Ele fala sobre o trabalho de evangelista, realmente, numa cidade, e como ele trabalhava dia e noite, como ele ensinava de casa em casa e publicamente, lembrando para eles essas coisas. Mas quando ele chegou em versículo 28, veja o que ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o quê? Bispos. Mas ele chamou quem? Presbíteros. Então os presbíteros são bispos, para pastoreardes. Aqui é um verbo, ok? Não é o substantivo, mas através desse verbo, essa implica que eles eram o que também para a igreja? Pastores. Então, nesses 2 versículos, nós já temos uma forte indicação que estas 3 palavras eram usadas para descrever o mesmo grupo de homens. Vamos ver se tem mais versículos na Bíblia sobre isso. Então, 3 palavras usadas para um único grupo de homens, mesmo papel na igreja. Bem, agora nós temos 1 Timóteo, capítulo 3,
em versículo 1. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, que é também traduzido o quê? Poderia até dizer ao bispado, talvez, né? Não sei como ia. Bem, eles usam isso para o plural, ou para o grupo, para falar do grupo, mas é ligado com o bispo. Excelente obra almeja, se alguém quer ser bispo na igreja. Mas veja, aí ele começa a dar algumas instruções sobre o bispo. Ele disse, é necessário, portanto, que o bispo seja... E ele começa uma lista de qualidades, de qualificações, até de restrições em alguns casos, que estes homens devem cumprir na sua vida para poder ser chamado para ser bispo. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e a lista continua. Ok? Nós temos em Tito, capítulo 1, quase a mesma lista. Quase a mesma lista. E ele disse aqui, Paulo também escrevendo para Tito, então disse em versículo 5, capítulo 1, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros. Então, Paulo, em uma passagem, ele fala bispos. Paulo, numa outra passagem, quase idêntica à lista. Há umas pequenas diferenças aqui nas listas. Ele chama esse grupo de homens de presbíteros, que mais uma vez está dizendo alguma coisa para nós. Veja, alguém que seja irrepreensível, pode ver irrepreensível lá em cima. Marido de uma só mulher, esposo de uma só mulher. Está vendo? Então, estamos tratando da mesma lista, mas em um caso ele chama eles de bispo, e em outro caso ele chama ele de presbítero. Então, é o mesmo papel na igreja, porque é indispensável que o bispo, aqui até melhor ainda, nesta única passagem, ele começa com presbíteros, e quando ele chega em versículo 7, ele já muda para bispos, que é mais forte ainda. Ok. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Nós podemos aprender alguma coisa sobre o apóstolo Pedro aqui, nesta passagem. Rogo, pois, aos presbíteros, então ele está falando com quem? Presbíteros, que há entre vós. Eu, presbítero como eles, então... Além de ser um apóstolo, Pedro também era presbítero. Ok? Então, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo ele era, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho. Então, fazer o trabalho de pastor. Presbíteros, o seu trabalho é pastor, é um trabalho de pastor. O rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos de rebanho. Nós vamos falar, se Deus quiser, ainda sobre coisas que ele fala aqui. Neste momento, como em 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1, nós vamos, se Deus quiser, falar daquelas qualidades e qualificações e restrições que ele tem lá. Não é o meu ponto agora. O meu ponto é que quando usa essas três palavras, biblicamente falando, nós estamos falando do mesmo grupo, ok? Então, vamos voltar, se Deus quiser, falar mais sobre essas passagens. Ora, logo o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Obviamente não está falando desse grupo de presbíteros, está falando de Jesus Cristo, mas Jesus é o nosso Supremo Pastor. Ele é o bom pastor também, vamos falar sobre isso. Eu mencionei que existe em português uma palavra escondida
ok? Eu procurei em português uma versão que traduzia esta palavra. E é interessante que eu não encontrei. É uma palavra na Bíblia em grego, mas não foi traduzido. Talvez Lima pode explicar isso para mim, né? O Lira lá atrás. Eu não sei porque nenhuma... Bem, pode ter uma versão. Obviamente eu não examinei todas as versões em português, mas aquelas versões que eu tenho, uma meia dúzia dos mais comuns. Não foi exaustivo, com certeza. Mas uma meia dúzia que eu consultei, eu não encontrei nenhuma versão. Essa aqui da Igreja Católica, é uma versão católica, chegam perto nesta passagem de traduzir essa palavra que vem da palavra episcopos, bispo, ok? Dizem, cuidem do rebanho. Presbíteros, lembra, ele começa com presbíteros. Presbíteros, cuidem do rebanho de Deus, que lhes foi confiado. Que lhes foi confiado. Então, eu acho que quem traduziu esta versão, traduziu aquela palavra com essas palavras aí. Foi confiado. Não por imposição, nem mais de livre e espontânea vontade. Então, é muito parecido às outras versões aí para frente. Mas, deixe-me mostrar para vocês alguma coisa. O que isso quer dizer? Eles estão dizendo, então... Vocês foram dados uma responsabilidade, ok? O rebanho é sobre a sua responsabilidade. Quando nós pensamos nessa palavra episcopos, realmente está dizendo mais ou menos isso. Vocês estão vigiando, vocês estão cuidando nesse sentido, não é? Pronto para adverti-los de qualquer perigo que está chegando. E é sua responsabilidade ficar de olho para ver que ninguém está prejudicando o rebanho. Esse é o episcopos, ok? A palavra episcopos está então escondido nesta passagem. Quando você lê as versões em inglês, estou adiantando alguma coisa um pouco aqui, mas em inglês quase, eu não sei, eu não entendo isso. Quase todas as versões em inglês incluem a palavra overseer, que é basicamente a palavra bispo, ou pelo menos é o que o bispo faz quando ele está cuidando do rebanho. Então, eu não sei porquê, mas é assim. Então, eu sei que nem eu, provavelmente nem vocês, talvez tenha alguém aqui que conhece bem melhor do que eu a língua grega. Quem é? Chiquinho? Quem é Chiquinho? Já viu? Então, veja. Quer ler isso aqui? Ok, então aqui é a palavra. Se você conhece as letras gregas, então você pode começar a transportar essas letras gregas para português, e você vai ver, ok, pelo menos no início, se o vento não derrubar, veja aqui, E, P, I, S, C, O, P, O. Episcopo. Agora tem mais, porque realmente é o verbo, não é o substantivo. Então é como se fosse dizer, ele está bispando, ele está fazendo o trabalho do bispo, ok? Então, quando essa palavra aparece, só que, mais uma vez, é tão interessante para mim, preparando essa lição. Na verdade, eu tinha notado antes dessa lição, mas eu fui um pouco mais profundo, preparando essa lição para vocês. Era tão interessante que nenhuma versão que eu encontrei em português traduz essa palavra, mas está lá em grego. Então, mesmo sendo escondido, o que eu queria